Olá pessoal, tudo bem? Hoje começamos então a bater um papo sobre afecções do sistema respiratório em cães e gatos. E a gente começa a falar sobre as enfermidades da laringe. São poucas enfermidades de laringe que têm relevância clínica no cão e no gato. E sem sombra de dúvida, a principal delas, e que vai ser o foco da nossa aula de hoje, é a paralisia de laringe. Vamos em frente então? Professor, o que é a paralisia de laringe? A paralisia de laringe é um distúrbio funcional. Tá? Ela é uma falha na abdução das cartilagens aritenoides. Portanto, é uma falha da laringe em executar a sua função fisiológica normal, ou seja, em abduzir, em abrir durante o processo de inspiração. E isso acaba por ocasionar uma obstrução dinâmica do fluxo aéreo. Ou seja, conforme o animal inspira e expira, há uma oclusão da laringe que acaba por prejudicar a passagem de ar. Então, portanto, é dinâmica porque se processa de acordo com a fase do ciclo respiratório. A maior parte dos casos é idiopático, ou seja, essa incapacidade de abrir as cartilagens aritenoides durante a inspiração é sem causa definida, embora alguns casos estejam relacionados a polineuropatias, ou seja, enfermidades sistêmicas mais amplas. E é uma doença típica de cães de grande porte e idosos, principalmente labrador. A ampla maioria dos casos é representada pelo labrador retriever. Bacana, pessoal? Vamos em frente, então. O que eu espero em termos de sinais clínicos? Quais que são aquelas características, aqueles sintomas que vão me levar a acreditar ou suspeitar que o meu paciente tem, de fato, uma paralisia de laringe? Um dos principais sinais da paralisia de laringe é o estridor respiratório, portanto, um som audível sem o auxílio do estetoscópio, um som respiratório anormal que se processa durante a respiração do animal. O estridor, normalmente, ele lembra um assobio, embora alguns animais possam apresentar também estertor, que é o barulho de ronco, tá? Então, só recordando aí da semiologia, o estertor e o estridor são ruídos audíveis sem o auxílio do estetoscópio e que se referem normalmente à obstrução parcial do fluxo de ar em vias aéreas extratorácicas, aqui no caso da laringe. Pode acontecer aqui tanto o estridor como o estertor. O estridor é um barulho que lembra um assobio, o estertor é o barulho que nos lembra um ronco. Vocês vão ver no vídeo um estridor e vão entender melhor o que eu estou falando. Um segundo sintoma que pode acontecer na paralisia de laringe é a mudança de voz. Pessoal, se houve mudança na voz do cão, qualitativa, isso certamente representa uma normalidade de laringe. Isso é específico dessa região. Então é muito emblemático quando ocorre esse tipo de alteração, e vou mostrar também um vídeo para vocês onde isso ocorre, que isso seja relacionado à laringe. Então a paralisia de laringe pode causar mudanças na voz. E o mais importante de tudo é a grave dispneia inspiratória que acompanha esta enfermidade. Portanto, uma dificuldade em inspirar, em mobilizar o ar para dentro da traqueia durante o movimento de inspiração. E normalmente essa dispneia inspiratória piora muito com o exercício. Muitas vezes o animal em repouso parece normal, sem qualquer tipo de dificuldade, mas ele faz um mínimo esforço e aquela dificuldade fica bastante evidente, tá joia, pessoal? O diagnóstico da paralisia de laringe é feito com observação direta da movimentação das cartilagens aritenoides. Então o animal tem que ser anestesiado, uma anestesia superficial que permita que ele ainda respire com um relativo vigor e que permita que nós observemos então a movimentação das cartilagens da laringe. Então na figura aqui, nas fotos, melhor dizendo, eu estou realizando uma laringoscopia. O animal então está anestesiado, veja que a maxila aqui está sustentada por um barbante, né, por uma mordaça, perdão. E eu estou aqui com o auxílio do laringoscópio, puxando a língua e abaixando a epiglote para visualizar quem? A laringe. Então, esta é uma laringe normal em um cão. Essas aqui, ó, são as cartilagens aritenoides, de um lado e de outro. Tá? Então, durante a inspiração,
essas cartilagens elas abduzem, elas se abrem e elas relaxam durante a expiração, ficando a rima glótica aberta dessa maneira. Vamos ver uma laringoscopia em um animal normal que vocês vão entender bem. Perdão, esse é um animal doente. Ó, isso aqui é uma laringoscopia em um animal normal. Então a cartilagem abriu, relaxou, abriu, relaxou. Então perceba, durante a inspiração ela abre, durante a expiração ela relaxa. Bacana? Vamos ver mais uma vez? Perdão, vamos de novo. Olha lá. Inspirou, abduziu. Expirou, relaxou. Isso é a laringoscopia de um animal normal. Vamos ver os sintomas clínicos, então, referentes à paralisia de laringe. Esse aqui é um paciente com um estridor respiratório. Percebam o esforço inspiratório do paciente. Percebam a mudança na voz. Ele começa latindo normal e a voz vai se perdendo, ele está rouco, não é? Percebam. Mais uma vez. Vamos ver agora a laringoscopia de um paciente com paralisia de laringe. Então, ó, quando vocês estão vendo a epiglote se fechando, a glote, melhor dizendo, se fechando, é o movimento da inspiração. Então percebam que é um movimento paradoxal. Quando ela deveria abrir, abduzir, ela se fecha. Olha aqui, ó. Fechou, fechou, fechou. Ela tem uma incapacidade de abduzir e durante a inspiração ela tende ao colapso, tá? Isso caracteriza então a paralisia de laringe. Percebam, se não captaram direito, voltem o vídeo, vejam novamente o vídeo do animal normal abduzindo a laringe e comparem com esse paciente, é o paciente que estava com estridor, que vocês viram no vídeo anterior, que apresenta paralisia de laringe. Então essa falha em abduzir as cartilagens aritenoides. Bacana, pessoal? Entenderam bem? Muito bem. Professor, como é que é o tratamento da paralisia de laringe uma vez realizado o diagnóstico? Tá? Então o diagnóstico é basicamente a laringoscopia, tá? A visualização direta sob anestesia superficial, procurando ver a movimentação das cartilagens aritenoides. Por que você está falando sempre em anestesia superficial, professor? Porque se a anestesia for profunda, as aritenoides não vão se movimentar. Então é importante que seja uma anestesia superficial. Tá joia? Então, fez o diagnóstico, é consistente com o quadro clínico, animal com dispneia inspiratória, estridor, grande porte, idoso, feito o diagnóstico de paralisia de laringe. Qual que é o tratamento preconizado? Não há tratamento clínico. O tratamento é cirúrgico e é realizado pela lateralização aritenoide unilateral. Ou seja, dizendo de forma simples, pessoal, a cartilagem da laringe ela é rebatida lateralmente, fixada na parede. Então o que se faz é uma abertura da rima glótica, puxando a cartilagem aritenoide para o lado e mantendo ela fixa. Então fica mais ou menos nessa posição. Eu vou mostrar um desenho esquemático, vocês vão entender bem. Tá? Não é uma cirurgia livre de complicações, pelo menos 34% aproximadamente dos pacientes têm algum tipo de complicação pós-operatória, que pode inclusive envolver, por exemplo, o edema de laringe com dificuldade respiratória extrema, sendo necessário muitas vezes
traqueotomia, perdão, me fugiu a palavra, uma traqueostomia temporária, tá? Um dos pacientes que eu tive a oportunidade de acompanhar, ele teve um edema muito grave de laringe, acabou sendo necessária a traqueostomia no pós-operatório, depois ele se recuperou bem. O paciente que vocês acompanharam latindo ali, perdendo a voz, passou por cirurgia de lateralização e se recuperou completamente. Não é que tem que acontecer complicações, evidentemente, mas elas podem acontecer no pós-operatório e existe também uma porcentagem de mortalidade inerente ao procedimento, que gira em torno aí de 20%. Tá? Existem outras técnicas, não é nosso objetivo aqui discutir técnica cirúrgica, tá? Mas existem outras técnicas também descritas para o tratamento da paralisia de laringe. A mais clássica e mais utilizada é essa lateralização aritenoide unilateral. Então, pessoal, isso aqui, ó. Vamos lá, vamos dar uma revisada. Normalmente, no animal que não tem nenhum problema, os músculos tracionam as aritenoides, que abduzem durante a inspiração e relaxam durante a expiração. No animal com paralisia, não há essa movimentação apropriada, vocês viram um animal com paralisia, então o animal tende ao colapso da rima glótica e dificuldade para a passagem do ar. A cirurgia rebate lateralmente a cartilagem aritenoide, fixando ela lateralmente e mantendo permanentemente a rima glótica aberta. Uma das principais complicações, anotem aí, tá? É a pneumonia por aspiração. Quando a cirurgia deixa a glote excessivamente, a rima glótica excessivamente aberta, aspiração de alimento é uma das principais complicações. Então é importante que tenha esse cuidado em não rebater excessivamente e não deixar a rima glótica excessivamente aberta. É bom que se diga, pessoal, que essa cirurgia não é feita pela cavidade oral, tá? Ela é feita externamente, é uma incisão no pescoço, chega-se então na cartilagem laríngea e faz-se um ponto externo. Não é uma cirurgia de alta complexidade, mas esses detalhes são importantes para um melhor pós-operatório. Bacana, pessoal? Se tiverem dúvidas, mandem nos nossos canais de comunicação. Na aula que vem a gente vai conversar um pouco sobre síndrome das vias aéreas dos animais braquicefálicos. Até daqui a pouco, pessoal.